Nunca a saúde e a alimentação foram tão importantes como agora neste tempo de pandemia e é nesse sentido que a Sinal TV lança um programa de nutrição com a nutricionista Joana Silva. Neste primeiro programa vamos falar de alimentação, naturalmente, mas em contexto de confinamento geral. Doutora Joana, muito obrigada pela sua presença. Devemos ter sempre cuidado com a alimentação, mas neste período de confinamento os cuidados devem ser acrescidos naturalmente. Correto, os cuidados devem ser redobrados relativamente no que toca à alimentação. Portanto, a pandemia do SARS-CoV-19 afetou os hábitos alimentares dos portugueses. Portanto, é preciso ter cuidado que as pessoas passaram mais tempo em casa e faz com que as pessoas também cozinhem mais em casa, não é? Naturalmente para os filhos, para o marido e claro que tentam cozinhar sempre de uma forma agradável e naturalmente são alimentos mais ricos em gordura, não é? Portanto, é preciso ter esse cuidado. Saiu um estudo em parceria com a Direção-Geral de Saúde e com a Universidade de Lisboa, em que fizeram um inquérito à população, quem quis responder a esse inquérito, não é? Naturalmente, e quase 50% da população, para ser um bocadinho mais precisa, 45% da população referiu que no confinamento anterior, em março, alteraram os seus hábitos alimentares. E desses 45%, 42% referiu que alteraram os seus hábitos alimentares para pior. E o que é que isto significa? Isto quer dizer que a população, como cozinham mais, petiscam mais e confeccionam mais doces em casa também. E o facto das pessoas estarem em confinamento também fez com que ainda se tornassem um bocadinho mais sedentárias. Portanto, a prática de exercício físico, também com os ginásios fechados, fez com que as pessoas ficassem um bocadinho mais sedentárias e não praticassem tanto atividade física. Claro que são dados para nós, profissionais de saúde, que temos que ter imenso cuidado e temos que tentar mudar a consciência da pessoa para isto não acontecer mesmo nesta fase difícil que estamos a viver. E o que é que a população deve fazer para evitar esse excesso de obesidade? O que é que dá para fazer, por exemplo, numa ida às compras? Que cuidados é que as pessoas devem ter numa simples ida às compras ao supermercado? Portanto, é necessário as pessoas terem a consciência que não podem ir todas as semanas, várias vezes, se calhar, ao supermercado. Portanto, limitar um bocadinho as idas ao supermercado, portanto, já faz muita diferença. Antes de nós irmos às compras, não é muito habitual, mas devemos sempre fazer uma lista de compras e é importante não fazermos essa lista de compras, por exemplo, com fome, porque de certeza que vamos incluir alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar e que não devemos consumir diariamente. Portanto, esse cuidado é sempre muito, ter essa em atenção, essa questão em atenção é muito, muito importante. Incluir no nosso cesto de compras alimentos saudáveis, nomeadamente legumes, vegetais, fruta, pão escuro de preferência, ter muita atenção também aos pães embalados, que apesar de ter uma durabilidade maior, muitas marcas têm também muita adição de gordura e muita adição de açúcar, que nem sempre se torna muito saudável, portanto também é muito importante sabermos ler rótulos alimentares, por exemplo, também a nível de refeições principais, por exemplo, a utilização de ovos permite fazer mais refeições ao longo da semana. Também podemos incluir no prato as leguminosas, mesmo ao cozermos em casa, que é sempre mais saudável, mas também se usarmos as leguminosas enlatadas, têm a mesma constituição nutricional, portanto é fiável e podemos e devemos incluir pelo menos 3 vezes por semana nos nossos pratos aqui o grupo das leguminosas. Uma boa ingestão de água diariamente também é muito importante e no que toca à proteína, carne ou peixe. Podemos congelar, não é? Comprar, ir congelando e depois retirar do congelador à medida que formos utilizando. Portanto, mas devemos sempre optar por produtos cujo prazo de validade não esteja a aproximar. Exatamente, exatamente. Nesta fase devemos ou comprar produtos, porque também alguns são mais económicos, para consumir o mais breve possível e depois comprar outro tipo de mais durabilidade, que é para depois não andarmos sempre a frequentar o supermercado ou ir às compras. Exercício físico. O exercício físico deve ser praticado com estas medidas de segurança também, não é? Utilizar sempre espaços
espaços ao ar livre e sempre com pouca gente para respeitarmos a distância social, ou então praticar algum tipo de exercício também em casa. Mesmo com os nossos filhos é possível fazermos atividades em que haja um desgaste energético, por exemplo, dançar com eles, brincar com eles, tornar-nos mais ativo e sairmos do sofá, estarmos no sofá ou sair do sofá o menos tempo possível. Mas, por acaso, neste período de confinamento, quer no primeiro, quer nos restantes, assistimos a pessoas até a fazerem exercícios em casa. Não foi suficiente ou não está a ser suficiente? Não sei o que é que a Organização Mundial de Saúde diz a esse respeito. Neste momento, os dados que nós temos do confinamento anterior, porque deste ainda não houve nenhum estudo que tenha saído, pelo menos que eu tenha lido, do estudo anterior, sim, houve um decréscimo a nível da parte de exercício físico da população. Portanto, é importante consciencializar toda a população para a prática de exercício físico, mesmo em casa, online, por exemplo, que sei que muita gente praticou, mas não foi de facto suficiente. É preciso mesmo mudar esse hábito e as pessoas tornarem-se mais ativas, porque lá está, estando em casa as pessoas estão mais a ver televisão, ao telemóvel, a ler, portanto é preciso mudar e consciencializar a nossa população que é necessário sair do sofá, saindo para a rua, sempre das medidas de segurança, ou então fazer atividades em casa que permitam algum gasto energético. Mas para uma vida saudável é de facto preciso também força de vontade. Quer para uma alimentação saudável, quer para a hidratação, para o exercício físico. Exatamente, é necessário um estilo de vida saudável, não só uma alimentação saudável, mas também um estilo de vida saudável, que engloba uma alimentação naturalmente saudável, uma boa hidratação, também umas boas horas de sono. Isso é muito importante, o descanso que a pessoa e dormir bem é muito importante para também regular o nosso apetite. Porque o hormônio que induz o sono também acaba por ajudar a controlar o nosso apetite ao longo do dia. Portanto, é importante essa questão do sono também. E essas são naturalmente boas estratégias para que o sistema imunitário esteja reforçado. Exatamente, é importante uma alimentação adequada, ou seja, uma alimentação variada e equilibrada para o nosso sistema imunitário estar reforçado nesse sentido. Mas não há evidência científica que comprove que não há nenhum alimento ou nenhum suplemento que ajude a combater o Covid-19. Portanto, ainda a nível científico não há nada que esteja relacionado com, se nós ingerirmos esta quantidade de alimentos deste tipo, de um tipo específico, não quer dizer que vamos estar a reforçar o sistema imunitário para esta doença. Portanto, é muito importante seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, ou seja, da roda também dos alimentos, está bem? Que é o nosso grande ícone que eu, por exemplo, nas consultas de nutrição, está sempre presente. Portanto, seguir uma alimentação de acordo com a roda dos alimentos é muito importante e é suficiente para reforçar o sistema imunitário, porque tem todos os nutrientes necessários para o nosso sistema imunitário. Falou aí nas consultas de nutrição, como é que os seus utentes têm abordado neste período de confinamento? O que é que nota, que alteração é que nota nos seus utentes? De facto, depois principalmente daquele período de confinamento, deste período de confinamento, os meus utentes, a maioria, salvo raras exceções, que há sempre exceções, no confinamento aumenta o peso, portanto, e todos eles fazem este reparo que lá estavam mais tempo em casa, cozinharam mais doces, portanto é inevitável esta passagem de tempo em casa na alimentação trouxe repercussões a nível de obesidade, portanto notou-se aqui um aumento ponderal de peso com o confinamento, é preciso ter isso em atenção. Quer nos adultos, quer nas crianças, notou essa diferença? Exatamente, igual, quer nos adultos, quer nas crianças, não há diferença nenhuma. Portanto, porque muitas vezes o adulto tem a criança, não é? E acaba por comerem a mesma refeição, confeccionarem a mesma refeição, os mesmos doces, e as crianças naturalmente também aumentam o peso, e isso de facto aconteceu a nível da obesidade infantil, também se nota que houve um aumento, tanto no adulto como no infantil. Muito obrigada, doutora Joana. Já sabe, siga estas recomendações da nutricionista Joana Silva para que tenha de facto uma alimentação saudável. Nós regressamos em breve. Obrigada.